Bom dia, galera. Vamos dar sequência aí, né, na nossa aula. Nós entramos agora nas semanas 3 e 4 do PET 2 de Física, tá bom? Para a gente fazer o trabalho e encerrar aí o volume 2 do PET Física aí. O que nós vamos ver nessa aula nossa, então? Na aula passada, nós falamos sobre a reflexão e falamos sobre os espelhos planos, e os espelhos esféricos. Hoje nós vamos falar sobre a refração. O que é a refração? A refração é um fenômeno que acontece com a luz, quando a luz ela muda a sua velocidade de propagação, ela muda a sua velocidade de forma ao atravessar, ao passar para um meio diferente. Quando nós falamos em meio em física, galera, nós estamos se referindo ao local onde a luz está sendo incidida. Por exemplo, o vácuo é um meio, a nossa atmosfera terrestre é um meio, né? O ar atmosférico é um meio, a água é outro meio, se você pegar um líquido, a gasolina é outro meio, o álcool é outro meio, ou seja, o meio é o local onde a luz ela vai se propagar, onde vai existir essa propagação. E toda vez que a luz atravessa um meio, ela modifica o meio de propagação, nós dizemos que a luz ela sofreu uma refração. Mas veja bem, a refração ela vai modificar a velocidade da luz, ela modifica somente a velocidade, mas a sua frequência permanece sempre constante. E isso é importante. A frequência de uma onda eletromagnética, ou seja, a frequência da luz, ela é invariável, ela jamais vai se modificar. O que vai se modificar na refração vai ser simplesmente a sua velocidade, o seu comprimento de onda se modifica, modificando assim a sua velocidade. Então a refração é esse fenômeno, é a mudança de velocidade sofrida pela luz quando ela atravessa um meio. Ela passa, por exemplo, do vácuo para o ar, ela passa do ar para a água, né? São os meios que aparecem mais em física aí. Então só para representar para vocês, nós temos dois fenômenos importantes para a luz. O fenômeno da reflexão e o fenômeno da refração. O que é a reflexão? A reflexão, observe, no exemplo aqui, eu tenho dois meios. Eu tenho o meio 1, o meio 2. O meio 1 e o meio 2, separado por essa reta. A reflexão acontece sempre no mesmo meio, observe. Ela está iniciando no meio 1, bate aqui no meu anteparo e volta para o meio 1. Não houve mudança de meio. Enquanto que a refração não. A refração começa no meio 1, atravessa o meu plano aqui e passa para o meio 2. Então há mudança de meio e essa é a grande diferença da reflexão para a refração. Então observem que geralmente na refração vai haver um desvio. Olha o lápis, eu enxergando ele aqui no ar, ele está no ar, e quando atravessa a água, está vendo que há um desvio aqui, parece que o lápis está até quebrado, então aquilo ali aconteceu a refração, porque houve uma mudança de meio, está passando do ar para água, tá ok? Então a refração muda-se o meio, a reflexão permanece sempre o mesmo meio ali, começa no ar, termina no ar, começa na água, termina na água, começa no vácuo, termina no vácuo. A refração começa no vácuo, termina no ar, começa no ar, termina na água, então muda-se o meio ali. Quando nós trabalhamos com essa refração, nós vamos observar que cada meio desse apresenta o seu chamado índice de refração. Então, o que é o índice de refração? O índice de refração é uma característica exclusiva de cada meio e esse índice de refração ele é adimensional. O que quer dizer adimensional? Ele não tem unidade de medida, então ele é simplesmente um valor, um número absoluto. Como que eu calculo esse índice de refração? Para a gente calcular esse índice de refração, nós usamos a formulazinha N, que é o meu índice de refração, é igual ao C. O que é esse C? É a velocidade da luz no vácuo. E a velocidade da luz no vácuo equivale a 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. E veja bem, essa é a maior velocidade da luz. Não existe nenhuma velocidade, pelo menos ainda não se descobriu, nenhuma velocidade maior do que essa velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo.
300 mil quilômetros por segundo, essa é a velocidade da luz, tá bom? No vácuo, porque quando a luz entra no ar, entra na água, em qualquer outro meio, a velocidade dela diminui um pouco, justamente por causa de quem? Por causa do índice de refração. Então eu quero calcular o índice de refração do meio, eu vou pegar a velocidade da luz desse meio e dividir pela velocidade da luz no meio, ou seja, a velocidade da luz no vácuo, representado pela letra C, que vale sempre 3 vezes 10 oitava, dividido pela velocidade da luz nesse meio aí, né? E aí nós vamos observar o seguinte, que quanto maior for o índice de refração de um meio, quanto maior for o seu índice de refração, menor vai ser a velocidade de propagação desse meio aí, da luz desse meio. Então é inversamente proporcional. Quanto maior o índice, menor a velocidade da luz. Quanto menor o índice, maior a velocidade da luz. E se eu falei com vocês que a velocidade da luz no vácuo é a maior velocidade que nós conhecemos e nós sabemos, podemos concluir, portanto, que o índice de refração do vácuo é o menor índice de refração existente, conhecido pelo ser humano também, já que a velocidade da luz dele lá é maior. Então é inversamente proporcional. Quanto menor o índice, maior a velocidade da luz. Quanto maior o índice, menor vai ser a velocidade da luz nesse meio aí, tá ok? Então o índice de refração absoluto, ele vai ser sempre maior ou igual a 1. Então, o menor que nós temos é igual a 1, que é justamente do vácuo. Todos os outros índices são sempre maior do que 1. Observem lá, o índice no ar atmosférico, 1,00029. O índice na água, 1,33. No álcool etílico, 1,36. No sal da cozinha, 1,54. Na glicerina, 1,90. No acrílico, 1,49. No diamante, 2,42. Então, se eu quero saber o índice de refração nesses meios aqui, basta eu fazer o quê? Usar a fórmula. N é igual a C dividido por V é igual a C sobre V. Se eu quero saber, descobrir a velocidade, eu vou multiplicar cruzado, só para mostrar para vocês. N vezes V é igual a C. O N está multiplicando, passa dividindo. Ou seja, se eu quero saber a velocidade da luz nesses meios aqui, eu posso usar a fórmula. Velocidade é igual à velocidade da luz no vácuo dividido pelo N. Por exemplo, eu quero saber qual que é a velocidade da luz no diamante. Se eu quero saber a velocidade da luz no diamante, vou usar a fórmula. Velocidade é igual a C sobre N. Logo, a velocidade é igual. Quanto que vale o C? 3 vezes 10 oitava dividido pelo N. Quanto que vale o N no diamante? 2,42. Você vai fazer isso em casa, divide 3 por 2,42, mantém o 10 oitava, essa é a velocidade da luz no diamante. Ah, eu quero saber a velocidade da luz no sal de cozinha. Eu uso a mesma fórmula. V é igual a C sobre N. Logo, o V vai ser igual. Quanto que vale o C? 3 vezes 10 a oitava, velocidade da luz no vácuo. Dividido pelo N, que é o sal de cozinha, 1,54. Da mesma forma, vou dividir 3 por 1,54, mantenho aqui o 10 oitava. Então, se me deu o meu N, eu uso essa fórmula aqui para fazer o cálculo da velocidade. Agora, se o exercício quer calcular o N, aí sim você já vai usar essa fórmulazinha do N mesmo. N é igual a C sobre V para a gente estar trabalhando. Mas me parece aí que na apostila de vocês, por exemplo, não cobrou nenhum exercício com referência ao cálculo tanto do N quanto do V. Então, mais uma questão mais teoricamente para vocês aí estarem trabalhando, tá bom? Quando nós trabalhamos com essa refração, nós vamos ver que existem duas leis da refração. A primeira e a segunda lei da refração. A primeira lei da refração é igual à primeira lei da reflexão, que fala que tanto os raios de luz incidente quanto os raios de luz refratado, ou os raios de luz incidente, quanto os raios de luz refletidos, eles são coplanares, ou seja, estão contidos no mesmo plano, na mesma
imagem aqui, eles não se modificam. Então a primeira lei da refração é justamente igual à primeira lei da reflexão. Os raios de incidência com os raios de refração, os raios refratados, eles são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano, na mesma imagem, tá ok? Primeira lei da refração. Segunda lei de refração, também conhecida como lei de Snell-Descartes. Essa segunda lei aqui, ela afirma pra gente que devido à refração, um objeto pode ou não ter a sua luz desviada. Como que eu vou saber se a luz... Ah, como assim, professor, luz desviada? Olha só nessa imagem aqui do copo. Aqui a luz foi desviada. Por que ela foi desviada? Porque eu começo vendo o lápis dessa forma, aí ele muda de lado, ele muda a sua direção. Então aquilo ali que é uma luz desviada. Isso sempre vai acontecer? Não, porque vai depender do índice de refração dos meios. Como que eu vou saber se isso vai acontecer ou não? Usando a lei de Snell-Descartes, que é a fórmula N1, meu N tá feio pra caramba, N1 vezes o seno de θ1 tem que ser igual a N2 vezes o seno de θ2. Ou seja, o que seria esse seno de θ? Nós temos aqui o raio de incidência, aí eu tenho a formação de um ângulozinho aqui, que é o θ1. Aí quando atravessou, eu vou observar que ele foi desviado. Então modificou-se, eu vou ter a formação de outro ângulo aqui, que eu chamo de θ2. Eu tenho o N1 e eu tenho um N2. Então eu vou jogar isso na fórmula. N1 é o índice de refração do meio 1, vezes o seno de θ1, vai te dar um valorzinho lá com relação a esse seno de θ1, tem que ser igual ao N2, o índice de refração do meio 2, vezes o seno de θ2, que vai ser o valor encontrado ali, o ângulo. Se esses valores forem diferentes, quer dizer que a luz foi desviada. Se der tudo igual ali, não houve desvio na luz. É o que a lei de Snell-Descartes informa pra gente aí. Ou também chamado de segunda lei da refração. Tá ok? Quando nós trabalhamos com a refração também, nós vamos observar que o olho humano, ele enxerga através da refração. Isso mesmo. Nós conseguimos enxergar a reflexão dos materiais através da refração que acontece no nosso olho. Afinal, eu consigo enxergar algo, a luz, porque ele atravessa o meio. Ele sai do ar e entra no meu olho, penetra no meu olho. Então está entrando no meu olho, está modificando o meio existente aí, tá ok? Quando isso acontece, nós vamos observar que dentro do nosso olho nós temos a chamada retina. E quando a luz ela foca diretamente na retina, quer dizer que eu tenho uma visão normal, eu enxergo o objeto normalmente. Mas sabemos que existem pessoas que existem problema de miopia, hipermetropia e o olho astigmático. O que é uma pessoa que tem miopia? A pessoa que tem miopia é aquela pessoa que tem dificuldades de enxergar objetos que estão distantes. Por que ela tem dificuldade de enxergar objetos que estão distantes? Porque quando a luz entra no olho dela, o foco dessa luz, a formação da imagem da luz, acontece antes da retina. Se acontece antes da retina, ela não vai conseguir enxergar objetos que estejam distantes. Vocês vão ver que é o contrário. Na hipermetropia, acontece justamente o contrário. A pessoa, a formação da imagem dentro do olho dessa pessoa acontece após a retina, depois da retina. Por isso essa pessoa vai ter dificuldade de enxergar objetos que estão próximos. Então, miopia. A pessoa tem dificuldade de enxergar objetos que estão distantes, pois a formação da imagem, o foco dessa imagem acontece antes da retina. A pessoa que tem hipermetropia tem dificuldade de enxergar objetos que estão perto, estão próximos, pois o foco dessa imagem acontece após a retina. São os dois problemas aí que se tem a respeito da hipermiopia e hipermetropia. Aí como que a pessoa vai corrigir isso? Vai corrigir isso usando lentes esféricas, nós vamos falar sobre elas daqui a pouco. Além dessa doença, nós temos também a pessoa que tem um olho astigmático. O que é a pessoa que tem um olho astigmático?
O olho astigmático, o olho normal, ele tem apenas um ponto focal. Então a luz ela vai focar somente em um ponto na retina. A pessoa que tem um olho astigmático não. A luz ela vai focar em diversos pontos, ela tem múltiplos pontos focais na retina. Então é como se a pessoa, observe no exemplo aqui, ó, a pessoa da visão normal ela vai enxergar somente um A normal. A pessoa que tem a visão astigmática ela vai enxergar um monte de A ali próximo, é como se tivesse mais de um A. Por isso ela vai ter uma visão embaçada, uma visão não muito nítida, é o que acontece nessa pessoa que tem esse olho astigmático aqui, tá ok? Então ela não enxerga com nitidez, ela não consegue enxergar com nitidez, ela vê o olho ali, os objetos embaçada e precisa também de uma correção utilizando as lentes esféricas, ok? Então o que é uma lente esférica? Uma lente esférica é um sistema óptico composto por 3 meios homogêneos e todos esses meios homogêneos eles são transparentes, ou seja, permitem a passagem total da luz. Isso é extremamente importante. Uma lente esférica ela é totalmente transparente, ela permite passagem total da luz. E nós temos vários tipos de lentes, mas eu destaquei, nós vamos destacar 6 principais aqui, que são as lentes de bordos finos e lentes de bordas grossas. Aí são os 2 tipos. De bordas finas nós temos a biconvexa, a plano-convexa e a côncavo-convexa, ok? De bordas grossas, a bicôncava, a plano-côncava e a convexo-côncava. Ah, professor, eu tenho que saber esses nomes, identificar cada uma desses tipos de lentes? Sim, você tem que bater o olho lá e saber que essa dali é a biconvexa, que essa é a convexa côncava, né? São os tipos de lentes que nós temos aí para a gente trabalhar com relação. Mas é até fácil. Biconvexo, observa que ela tem os 2 lados, né? E o convexo, lembra lá do nosso estudo na aula passada, das lentes convergentes e divergentes, né? Convexa e côncava. Então a convexa do lado de fora, côncava do lado de dentro. Então a biconvexa, observe que nós temos 2 partes do lado de fora. Bicôncava, as 2 do lado de dentro. Plano é algo reto. Plano convexo é de um lado apenas, ela tem um lado apenas. Plano côncava, um lado reto, então ela tem o outro lado, né, côncavo aqui. Côncavo convexo, observa que o lado de fora dela é côncavo e o lado de dentro é convexa. Convexo com côncavo, é o contrário, o lado de fora dela também é côncavo e o lado de dentro é convexo, mas ela tem uma parte plana em cima aqui para a gente trabalhar, tá ok? Então são os 6 tipos de lentes aí e cada uma lente dessa aí vai ter um tipo de imagem formada, né, trabalhada dentro dela daí. Por isso nós temos as chamadas imagens das lentes. E o primeiro tipo de imagem das lentes aí é a imagem da lente convergente. Mais uma vez, é leitura e observação para você trabalhar com essa formação de imagem. Olha lá, a posição do objeto antes do ponto antiprincipal, que é 2 vezes o foco, ou seja, o objeto está antes desse 2F aqui, ó. Toda vez que o objeto estiver antes desse 2F, que é o meu ponto antiprincipal, a formação de imagem vai ser real, invertida e menor do que o objeto. Essa lente aqui é a que é usada nas máquinas fotográficas para fotografia. O nosso olho humano é com uma lente dessa, né, nessa formação de imagem ali, né? Posição do objeto sobre o ponto antiprincipal, ou seja, sobre o 2F. Ela está em cima do 2F aqui. Qual que vai ser a imagem formada? A imagem formada vai ser real, invertida e exatamente igual, exatamente idêntica ao objeto, né? Máquinas de fotocópia, né? Então, quando você pega, por exemplo, uma máquina, uma copiadora, né? Esses tipos de máquina aí, né? Elas têm essa utilização dessa lente aí. A posição do objeto está entre o ponto antiprincipal, que é o 2F, e entre o ponto focal, entre o foco da lente, está entre o 2F e o F aqui, ó. Essa formação de imagem vai ser real, invertida e vai ser maior do que o objeto. Eu estou usando a lente dessa aqui agora, que é o meu projetor. A função do projetor é aumentar a imagem, aumentar, expandir. Então os projetores utilizam esse tipo de lente aí. Ainda nós temos a lente que vai estar
a posição sobre o foco, ou seja, sobre o F, né? E não é formado a imagem, não vai ser formado a imagem a partir dessa lente. Então não existe formação de imagem nessa lente. E nós temos ainda um objeto que vai estar entre o foco e entre o centro da lente, entre essas duas regiões aqui. Nós teremos uma imagem virtual, direita e maior do que o objeto. Onde eu vou usar isso? A lupa. A função dessa lupa é aumentar essa imagem, é uma imagem virtual que nós teremos ali, e para aumentar, para eu poder enxergar essa imagem com referência a isso. E as imagens da lente divergente? As imagens de uma lente divergente, elas só formam um tipo de imagem. E essa imagem ela é sempre virtual, direita e menor. Esse tipo de lente é usado em pessoas que possuem miopia. Então é para corrigir realmente as pessoas. Então a imagem ela vai ser virtual, direita e ela vai ser menor. Então para correção da miopia utiliza-se uma lente divergente importante aí, tá bom? Fechamos a nossa aula, então vocês já podem agora realizar os exercícios, fazer os exercícios aí da apostila, né, com as semanas 3 e 4, para a gente fechar o PET 2, tá bom? Um abraço para todo mundo aí, até a próxima aula. Qualquer dúvida, você sabe que eu estou à disposição no grupo para vocês aí. Um abraço.